Tem uma frase no material que a gente recebeu que, olha, não me sai da cabeça. Tudo na vida acontece no momento certo. Tudo está gravado no projeto de vida que elaboramos. É uma ideia poderosa, né? Muito. Por um lado, assim, traz um baita conforto. Aquela sensação de que existe uma ordem, que as coisas vão se ajeitar. Uhum. Mas por outro, me deixa com uma pulga atrás da orelha, sabe? Se já tá tudo escrito, qual é o nosso papel de verdade? A gente só assiste? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numas reflexões bem fascinantes. Elas tentam amarrar 3 pontas que parecem meio soltas: destino, as nossas escolhas do dia a dia e a ideia de que somos nós que construímos a nossa realidade. Exato. A nossa missão aqui é investigar como essa aparente contradição, sabe, um plano já traçado versus o nosso poder de criar tudo, como isso não só pode coexistir, mas talvez uma coisa dependa da outra para funcionar. E esse é o ponto-chave. O material joga a gente bem no meio desse paradoxo. Como é que a gente equilibra a confiança, aquela confiança serena, num processo maior, com a responsabilidade, o esforço que a gente coloca todo dia? É. A grande sacada, eu acho, está em perceber que não são forças opostas, entende? A ideia de um projeto de vida pré-definido, como a gente vai ver, talvez seja menos sobre um destino imutável e mais sobre uma ferramenta psicológica. Uma ferramenta. Sim, para nos dar coragem de agir no presente. É bem aí, nessa intersecção, que a filosofia vira prática. Ok. Então vamos começar por essa peça maior, o tal projeto de vida. A fonte diz uma coisa bem direta: não duvide de suas escolhas. O que sugere que cada passo, certo ou errado, já faz parte desse caminho, né? Uhum. Isso aponta para uma filosofia de aceitação, de confiar no fluxo. O resumo que temos aqui reforça isso. Acreditar no processo, manter o foco e, acima de tudo, confiar em si mesmo e no seu propósito é a chave para encontrar paz no momento presente. Sim. Mas, sendo bem honesta, isso não pode ser, sei lá, um pouco paralisante? Se alguém sente que saiu do caminho certo, isso não gera mais ansiedade em vez de paz? Como essa filosofia lida com o arrependimento? Essa é a pergunta fundamental. E é por isso que a interpretação dessa ideia é tão importante. Se a gente enxergar o projeto de vida como um roteiro de filme, palavra por palavra. Um script fixo. Exato. Aí sim ele vira uma armadilha. Qualquer desvio gera pânico. Mas o que a filosofia parece propor é algo mais sutil. Pense no projeto de vida não como um destino, mas como um mecanismo cognitivo para gerenciar a ansiedade da escolha. Interessante. No mundo com infinitas opções, o medo de tomar a decisão errada pode paralisar a gente. Acreditar que suas escolhas estão alinhadas a um propósito maior funciona como uma rede de segurança psicológica, sabe? Entendi. Não é sobre passividade, sobre sentar e esperar. Pelo contrário, é o que te libera para agir. A confiança no processo te dá a tranquilidade de fazer escolhas sem aquele piso esmagador de que uma delas pode arruinar tudo para sempre. Certo. A paz vem daí, de agir com a convicção de que, de alguma forma, você está no caminho certo, porque o caminho é feito pelas suas próprias escolhas. Nossa, essa perspectiva muda bastante o jogo. Então não é um mapa que você tem que seguir à risca. Não mesmo. É mais a confiança de que a bússola que você carrega aí dentro do seu propósito, sua intuição, está apontando para o norte certo. Perfeito. Confiança te dá a base para não surtar a cada encruzilhada. Faz sentido. Isso me acalma bem mais do que a ideia de um destino fixo. Ok, então se essa confiança é a base, a permissão para agir, qual é a ferramenta que a gente usa para agir de fato? É por aí mesmo. A confiança é o alicerce. E a ferramenta, como você disse, é apresentada de um jeito muito prático no material. Disciplinar os desejos na medida em que possamos realizar cada um deles. E aqui, de novo, a interpretação é tudo. Sim. A palavra disciplina assusta um pouco, né?
soa como punição, restrição. Como se a gente tivesse que matar nossos sonhos. Exato, mas não é nada disso. Pois é, minha primeira reação foi essa. Disciplinar os desejos soa como pare de querer coisas grandes. Mas a fonte faz questão de dizer que não se trata de suprimir vontades. Então, como funciona? Funciona como uma estratégia. É um alinhamento entre o que você quer e a sua capacidade atual de realizar. Capacidade atual. Veja bem, não é sobre diminuir o tamanho do seu sonho. É sobre entender a distância entre você e ele e construir uma ponte. A disciplina, como o texto descreve, é a ponte entre metas e realizações. A ponte. Gostei disso. É o autocontrole que você adquire para não se sabotar com a procrastinação ou com o medo, sabe? É olhar para um desejo enorme, tipo, quero construir uma carreira de sucesso. E em vez de se sentir esmagada por ele, você o disciplina. Você quebra em pedaços. Ok, hoje vou me dedicar por 1 hora a estudar essa habilidade. Ou, essa semana, vou fazer aquele contato. É a arte de focar no próximo passo realizável. Exato. No fundo, é uma ideia muito próxima do estoicismo. Focar naquilo que está no seu controle agora. A disciplina transforma a ansiedade do sonho impossível na satisfação do dever cumprido hoje. Entendi. Mas ainda fico com uma dúvida. Na prática, como a gente diferencia disciplinar um desejo de simplesmente desistir de um sonho que parece grande demais? Ótima pergunta. A linha parece muito tênue. Onde é que a disciplina vira desculpa para não tentar algo realmente audacioso? Ótima pergunta. E a resposta está na intenção. Desistir é um ato passivo, é uma renúncia. Disciplinar é um ato ativo, uma organização. Certo. Quando você desiste, você abandona o destino final. Quando você disciplina, você mantém o destino final no horizonte, mas foca toda a sua energia na construção da estrada para chegar lá. Tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. A disciplina não é sobre dizer, esse desejo é grande demais para mim, mas sim, esse desejo é grande. Então, qual é o primeiro passo que eu posso dar hoje? É a diferença entre olhar para o topo do Everest e ficar paralisado, e olhar para o seu equipamento, para o mapa e se preparar para o primeiro acampamento base. Faz todo sentido. A disciplina é o que te mantém em movimento mesmo que o progresso pareça lento. Ela combate a fantasia de que as coisas acontecem da noite para o dia. Sim. Portanto, não é uma ferramenta para encolher sonhos, mas sim a única ferramenta que permite que sonhos grandes sejam de fato construídos. A disciplina é o que te mantém em movimento. Gostei disso. Então a gente tem a confiança no processo como um tipo de tranquilizante para a alma, que nos permite escolher sem medo. E temos a disciplina como essa ferramenta prática que transforma a energia do desejo em ação focada. Exato. Parece que uma coisa leva diretamente à outra. E isso tudo nos prepara para a afirmação que, para mim, é o coração de tudo isso. Tudo é nossa construção. Essa frase sozinha podia ser só um clichê de autoajuda, né? Sim, poderia. Mas o exemplo que o material dá é tão simples e tão profundo que aterrissa na realidade. O exemplo do dia chuvoso, né? Esse mesmo. É genial na sua simplicidade. A fonte diz que somos criadores ativos do nosso ambiente e experiências. E ilustra isso com o ato de desejar um bom dia aos outros num dia chuvoso. É muito bom. Vamos analisar isso por um segundo. A chuva é um fato, uma circunstância externa, totalmente fora do nosso controle. Certo. Não dá para mudar o tempo. Não dá. Isso é o que a vida nos dá. No entanto, o espaço entre o estímulo, que é a chuva, e a nossa resposta, a nossa atitude, é aí que reside todo o nosso poder. Isso me lembra muito o psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração e escreveu que a última das liberdades humanas é escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Nossa, a citação de Frankl é exatamente isso em microescala. Eu sempre vi um bom dia num dia de chuva como um simples ato de educação, talvez até um pouco de ironia. Sim. Mas pensar nisso como um microato de construção da realidade, isso dá um peso, quer dizer, um poder enorme para as pequenas interações do dia a dia. Enorme. Você não está só sendo educada, você está ativamente se recusando a deixar que a circunstância externa dite a sua experiência interna.
E, de quebra, você ainda pode influenciar positivamente a experiência de outra pessoa. Perfeito é a proatividade na sua forma mais pura. Em vez de reagir ao dia cinzento com um humor cinzento, você cria um momento de calor humano. Você constrói uma bolha de realidade. Você constrói uma pequena bolha de realidade positiva. E essa filosofia argumenta que a vida inteira é feita desses momentos. A carreira que você constrói, os relacionamentos que nutrem, a pessoa em que você se torna. Tudo é o resultado cumulativo de incontáveis pequenas escolhas, de pequenas construções. O sucesso não é um evento. É o resultado de desejar bom dia em milhares de dias chuvosos metafóricos, entende? Entendo. É a prática diária de escolher a sua atitude, de construir a sua resposta, em vez de ser uma vítima das circunstâncias. Então, olhando para o quadro todo, as peças realmente se encaixam de uma forma que não é nada contraditória. Exato. O projeto de vida não é um roteiro que a gente segue passivamente. É mais como o palco que nos foi dado, com seus limites, suas potencialidades. Uma ótima analogia. A disciplina é o nosso treinamento como ator, aprimorando nossas habilidades, nossa capacidade de focar. E as nossas escolhas, do bom dia na chuva à decisão de mudar de carreira, são a nossa atuação. É a performance que escreve a história em tempo real. Não tem contradição, é um processo. É uma síntese perfeita. A vida, sob essa ótica, é definida por escolhas. O projeto de vida é a confiança de que o palco é seguro e que você tem um papel a desempenhar. A disciplina te dá as ferramentas e a técnica para atuar bem. Certo. E as escolhas são a sua performance diária. É por isso que aquela analogia, mesmo sendo um pouco clássica, funciona tão bem. É a diferença fundamental entre ser o arquiteto da própria vida ou apenas um inquilino morando nela. Nossa, sim. O inquilino reclama da goteira, da parede torta. O arquiteto pega as ferramentas e constrói, conserta, melhora. O sucesso e a satisfação pessoal, como conclui a fonte, vem dessa postura ativa de moldar a realidade em vez de só reagir a ela. A confiança libera, a disciplina direciona e a escolha realiza. Exatamente. A confiança libera o seu potencial para agir, a disciplina direciona esse potencial e a escolha o realiza. Recapitulando, então, o que parecia no início uma filosofia sobre destino quase fatalista, se desdobra num manual de empoderamento profundo. A ideia de um projeto de vida serve como uma base de segurança psicológica que nos dá paz para agir. Certo. A disciplina dos desejos não é sobre se limitar, mas sobre ter a estratégia e o foco para construir coisas grandiosas, um passo de cada vez. E, por fim, a consciência de que somos construtores nos lembra que cada escolha, cada atitude, por menor que seja, é um tijolo na edificação da nossa própria vida. Lindo. É um ciclo que se retroalimenta lindamente. Exato. E para deixar uma última reflexão, o material nos dá uma provocação sutil, mas muito poderosa. O foco, como a gente viu, está em alinhar os desejos à nossa capacidade atual de realizá-los. Certo, na capacidade atual. Isso. Isso levanta uma questão fascinante para a gente pensar depois daqui, se a nossa capacidade de realização não é algo fixo, se ela pode e deve se expandir com o tempo, com o aprendizado, com o esforço, com a própria disciplina. O que isso significa para o nosso projeto de vida? Será que esse projeto é estático, um destino final a ser alcançado? Ou será que ele também é uma construção, algo vivo, que se expande junto com o nosso potencial, nos convidando a sonhos cada vez maiores à medida que nos tornamos capazes de realizá-los? Boa pergunta. A filosofia não dá a resposta. Talvez porque a resposta não seja um conceito, mas a própria jornada.